Beleza, pessoal? Hoje eu vou estar fazendo aqui o segundo vídeo do projeto Bonsai de Biriba, onde eu vou estar pintando a cena, né, do jogo de capoeira entre o monitor Sassá e o monitor Cascatinha. Vocês lembram desse jogo aqui que eu botei na internet? Vou botar para rodar o jogo aí. E as fotos nós selecionamos aqui duas fotos, né? Eu, Cascatinha e Cota. Botamos aí, eu peguei e pus na internet para vocês fazerem a votação. E essa cena aqui, ó, foi das duas fotos que foi a mais votada lá no Facebook. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí. Eu vou plantar biriba, olha eu vou colher biriba. Pra quem é bom capoeira, ela tem muita cerveja. Eu vou plantar biriba, eu vou colher biriba. Pra quem é bom capoeira, ela tem muita cerveja. O tombo da biriba, vou fazer meu biribão. E da fibra da casca, vestimenta de sal. Eu vou plantar biriba, eu vou colher biriba. Pra quem é bom capoeira, ela tem muita cerveja. Vou dar médio e viola, eu vou fazer pra vender. E no resto da madeira, bastão de maculê. Eu vou plantar biriba, eu vou colher biriba. Pra quem é bom capoeira, ela tem muita cerveja. Eu só entro na mata quando a lua nova sai, pra tirar muda de biriba, pra fazer o meu bonsai. Eu vou plantar biriba, eu vou colher biriba. Pra quem é bom capoeira, ela tem muita cerveja. Eu vou plantar biriba, eu vou colher biriba. Pra quem é bom capoeira, ela tem muita cerveja. Pra vocês se lembrarem aí desse jogo, onde eu tô também, eu e Cascatinha, a música de fundo eu retirei ela, que é a música original, né? E fiz uma montagem ali onde eu pus a música do projeto, que é Bonsai de Biriba. Eu vou plantar biriba, eu vou colher biriba. Fiz uma montagem ali no jogo, né? Onde está rolando a música ali que nós fizemos o projeto aqui. Valeu, pessoal? Dá uma olhadinha aí para vocês se lembrarem desse jogo aí. Ficou legal. Foram 2 jogos de capoeira, onde eu fiz a seleção da... Fui parando a tela, tirando o print, fazendo as fotos. Onde surgiu as fotos para fazer a votação aí no Face. Valeu? Então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui o material que eu vou utilizar para fazer essa pintura. Eu vou estar pintando aqui, ó, essa parte aqui só. Eu estou fazendo aqui. Por quê? O vídeo não ficar muito grande. E daqui, pessoal, para cima é céu e daqui é areia. Aqui atrás, entendeu? O procedimento que eu fizer aqui, ó, eu vou estar fazendo aqui para trás. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou para o vídeo e depois apresento para vocês o vaso todo pintado, entendeu? E tem no primeiro vídeo do projeto, tem eu fabricando esse vaso aqui, fazendo algumas observações sobre ele. Entendeu? Como monta, como faz, o material utilizado. Tranquilo? Só vocês dá uma olhadinha no meu canal aí, Beto Marques. Se inscrevam no canal para estarem recebendo as notificações, as atualizações desse projeto aí. Isso aqui são vários vídeos, entendeu? Eu vou até falar para vocês como vai ser esse projeto. Então o material, pessoal, como eu disse, ó, vou estar utilizando aqui, ó, para fazer a pele deles, terra de siena queimada, onde vou estar sempre misturando uma tinta a outra. Branco de titânio, que nunca pode faltar na paleta, porque isso aqui é onde eu vou estar amenizando o pigmento, entendeu? As cores.
Às vezes eu quero um tom mais claro, aí eu vou, com isso. Eu estou falando assim porque tem muita gente que nunca pintou e vai pintar pela primeira vez, entendeu? Para fazer o céu, eu vou utilizar Gris de Pine. São tudo tintas fáceis de se encontrar, tá? Esses nomes aqui é para todas as marcas, beleza? O preto, alguns detalhes. Sombra natural para pedra. O azul cobalto, por causa do céu também. Vou estar utilizando terra de cena natural para areia, fazendo areia ali, onde eu vou estar utilizando também a sombra. É isso aí, e os pincéis, pessoal. Então, esse daqui, ó. Tá? Vou estar utilizando um pincel de assinatura, até com preço aqui. Tá novinho, vou estrear ele. Vou estrear aqui para fazer alguns detalhes no rosto aqui da imagem, que seria esse aqui, porque o cascatinho aqui, ó, quando ele está fazendo a esquiva aqui, não aparece o rosto dele, só aparece do cabelo. Mas o Sassá aqui tem alguns detalhes de rosto aqui. Não vai ficar 100% parecido, porque é muito pequeno aqui e eu ia precisar de uma lupa para estar fazendo todos os detalhes. Mas eu vou buscar o máximo de detalhe possível aqui, tá? Lógico, se fosse uma pintura desse tamanho aqui do rosto do Sassá, ficaria mais fácil para mim estar fazendo, buscando os detalhes e aplicando as técnicas, entendeu? Aí aqui eu vou ter céu, vou ter uma pedra aqui atrás. Para essa pedra aqui, pessoal, vocês encontram essas espátulas aqui de plástico também. Essa daqui é uma espátula no estilo italiana. Ela é curvada aqui, ó, não tem solda, entendeu? Tem as espátulas que vocês compram que tem uma solda aqui. Aquilo ali logo ela quebra aqui, depois para estar soldando de novo é um problema. Aí essa espátula aqui não tem, ela é inteira isso aqui, dobrada aqui. Eu já tenho essa espátula por muitos anos. Dei aula com essa espátula, muitos anos mesmo, tem ela. Vale a pena, se vocês encontrarem, pode estar comprando aí para vocês, entendeu? O solvente que eu vou utilizar é o querosene. Eu estou utilizando aqui uma tampinha de garrafa PET, eu estou pondo solvente. Um tecido velho aqui para me estar limpando o pincel, tirando o excesso, tá? De algodão ou 50, 70% algodão, não importa. Não tem que ser um pouco de algodão. Esse aqui mesmo não é 100% algodão, mas resolve o meu problema aqui. Outro detalhe, aí e alguns pincéis aqui da maquiagem da esposa, que não pode faltar, né? É muito bom para pintar. Esses pincéis são muito macios, que vem nesses estojinhos de maquiagem. Aí que sobra lá dela, eu vou e pego tudo para mim. E mais do que sobre a pintura aqui que eu vou estar falando, muito importante isso aqui. As crianças que estiverem vendo isso aqui, o procedimento aqui de pintar, pessoal, não façam sozinho. Tem que ter um adulto junto, tá? Um responsável, pai, a mãe, um irmão bem mais velho, né, que seja ter a maior idade, porque é muito perigoso. Essa tinta, ela provoca alergia. Tem pessoas que são alérgicas, vai dar problema na pele, então uns vermelhões, entendeu? O odor dela provoca intoxicação. Tem pessoas que dão dor de cabeça, tá? Entendeu? Então, criança pode usar? Pode. Assim, com uma orientação de um profissional, de um adulto, tá? Outra coisa, o solvente também, falando com as crianças. Esse solvente aqui, ele é inflamável, tá? E também provoca alergia, tá? Irritação na pele. Então, mamãe, papai, eu quero pintar lá, igual o tio Cota, tem muito aluno ali, né? A criançada lá, igual eu tenho meu filho também, o Iago aqui. O que eu faço? Vocês podem estar pedindo aí, o pai de vocês. Compra uma tinta à base d'água. Que o solvente dela é água, e vocês vão poder estar fazendo essa brincadeira também. De repente tem uma cena de capoeira de vocês aí, do treino, de uma roda de capoeira, que vocês querem pintar. Vocês vão lá e utilizam uma tinta acrílica à base d'água, um guache, tá? Para vocês começarem também a pintar. Valeu? Pessoal, sobre o projeto, outra coisa. Como foi essa ideia aqui? O Cascatinha, o Monitor Cascatinha, quando me chamou para fazer os treinos lá no início da praia, por causa da pandemia, nós tínhamos
um problema de... Estamos tendo ainda, né? De aglomeração em academia. E Cascatinha me chamou lá pra gente, porque eu tô engordando muito agora, que eu tô perdendo um peso. Aí lá eu comecei a fazer os treinos e lembrei disso aqui, porque eu tô aprendendo a fazer o bonsai. A pintura e esses vasos aqui eu já faço há muito tempo, entendeu? Uma forma de ganhar um dinheiro que eu tenho, né? Eu pinto olhos sobre telas, encomenda, já dei aula, entendeu? Aí eu juntei o útil ao agradável. Veio essa ideia de fazer um bonsai de uma árvore nativa, porque as árvores nativas são muito boas para bonsai, como a pitangueira, a laranja, a jabuticaba. E a biriba é uma árvore assim, sabe, bem resistente, para você estar fazendo movimentos no tronco, quebrando, voltando depois. Muito legal a biriba. Eu pensei, vou fazer isso aqui, que eu não vi na internet ninguém fazendo esse negócio. Então eu vou fazer. Aí comentei com o Cascatinha, vamos fazer assim. Eu fui, comentei com o Cota, formando o Cota. Ele, Beto, vamos ver. Aí mandei o projeto para ele. Eu fiz um projeto aqui, entendeu? Pus ele no papel mesmo, mostrei para o Cota qual era a minha ideia. Porque esse projeto aqui, pessoal, eu falo projeto porque eu tenho pós-graduação em MBA de gestão de projetos, né? Porque eu trabalho na área da mecânica, sou engenheiro mecânico e fiz uma pós-graduação, porque isso aí me interessa no meu trabalho. E nos projetos, no curso que eu fiz, eu aprendi uma coisa sobre microprojeto e macroprojeto. Esse aqui, eu posso classificá-lo como um macroprojeto. Por quê? Ele vai envolver outras pessoas, várias pessoas. E é um projeto que eu estou fazendo aqui para pelo menos, como vocês já ouviram falar, o bonsai ele é paciência. Então isso aqui vai levar pelo menos aí uns 2 anos e meio. Eu ia fazê-lo para 1 ano e meio, onde ia estar aproveitando um evento para estar fazendo uma rifa, mas só que essa ideia eu conversando com o Cota, com o Cascatinha, deixei ela meio de lado. Por quê? Esperar mais um tempo aqui, uns 2 anos, 2 anos e meio, entendeu? Mas só que no decorrer, um bonsai, ele sofre várias intervenções. Aramação, poda de raiz, entendeu? Troca de vaso, adubação. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar pegando essas fases de intervenção do bonsai e vou estar trazendo convidados, fazendo uma alusão ou paralelismo, forma de falar que eu uso, com a capoeira. Vou dar um exemplo aqui. O bonsai, você faz a sua árvore imaginária. Eu tenho uma árvore de criança que eu gostava muito daquela árvore lá no sítio do meu avô. Você vem, arama a muda do bonsai e bota ele. Porque com 3, 4 meses depois aqueles galhos não voltam mais, entendeu? Ao natural dele. Fica num formato que você pôs ali. Aí o que acontece? Às vezes, um exemplo que eu estou dando, às vezes quebra um galho daqui quando você está fazendo a aramação. Só que a natureza, ela vai dar o jeito dela e conserta aquilo ali. Entendeu? Ela faz uma soldagem ali, é muito legal. Vocês verem na internet o pessoal fazendo aramação, eles fazem uma aramação e depois de 6 meses, 8 meses, eles mostram lá, a natureza vai dar o jeito dela e recupera aquela parte do galho. E na capoeira? As lesões na capoeira. Quando você está fazendo um treinamento, ou um treino, ou quando você está numa roda mesmo jogando, acontece ali um imprevisto, você cai, você machuca, uma torção. Como que recupera isso? Entendeu? A minha área é engenharia mecânica. Eu não sei de educação física, eu não fiz uma faculdade de educação física, eu não fiz ortopedia, não sei, mas tem profissionais que fizeram faculdade, que conhecem do tema, têm experiência na área e muitos são capoeiristas. Então o que acontece no projeto? Na hora que eu estiver fazendo essa aramação, eu vou estar convidando para fazer um vídeo, né? Porque com a pandemia, a deslocação, tem muitas pessoas que estão longe. Essa pessoa vai estar falando sobre as lesões na capoeira para a gente, entendeu? Vai estar trazendo, vai estar agregando essa informação.
para quem está iniciando, para quem já faz capoeira há muito tempo, às vezes, antigamente, na minha época, a gente deita no chão e manda o cara pisar em cima, aí que você para a dor. Já vi muito isso. Gente, não façam isso. Entendeu? Não façam isso. Profissionais, já. Eu mesmo tive problema no joelho, procurei profissional, nunca faça isso. É outra forma de curar aquilo ali, de reestruturar, né? Os tendões, ali onde está inflamado, tem medicamentos. Então, vou estar trazendo um profissional para estar falando sobre isso. O bonsai, de 3 em 3 meses, ele tem que ter uma adubação. Aí eu vou estar fazendo um vídeo sobre adubação, ensinando a adubar o bonsai de biriba aqui no caso, né? Aí, a planta precisa da alimentação. E o atleta? Tem uma alimentação correta para ele? Tem. A mesma alimentação para mim, que tem 47 anos, é a mesma alimentação para o meu filho, que tem 7? Com certeza que não. Vou estar trazendo aqui um profissional também, um nutricionista. Sempre de preferência que for capoeirista. Se não for capoeirista, pessoal, não tem problema. Ele vai estar trazendo, vai estar contribuindo aqui, entendeu? Nesse projeto. Então, entenderam? Vão ser vários vídeos sobre bonsai fazendo esse paralelismo ali com a capoeira e trazendo as informações necessárias para quem pratica a arte da capoeira e pratica a arte do bonsai. Beleza? Falei muito, né? Vamos lá para a pintura? Aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou estar pintando aqui essa cena aqui, tá? Esse vídeo aqui é só sobre a pintura, beleza? Mas nós temos uma coisa nesse vídeo. Nesse vídeo vou estar trazendo o primeiro convidado, que é o Monitor Cascatinha. Ele vai estar falando para a gente sobre esse projeto aqui da capoeira na praia, que surgiu lá na pandemia. Cascatinha, meu camarada, obrigado por estar me dando essa força no projeto aí. Eu queria que você falasse para o pessoal aí da onde surgiu essa sua ideia do treino na praia. De juntar o pessoal, né, os amigos, para fazer esse treino ali no início da Praia do Morro. Nessa época tão difícil da pandemia aí. E eu queria que você contasse também para a gente aqui o que a capoeira significa para você. Porque eu treino com você, já deve ter, não revelando a idade aqui, já deve ter uns 20 anos. Nós fazemos parte do mesmo grupo. E eu tive que me afastar por 5 anos para fazer faculdade, casei, tive filho, trabalho, como outros também, né? Tem o Marujo aí, tem o Sassá, que tem que se afastar para estar trabalhando, fazendo as coisas, é difícil. Mas você, eu sempre reparei que você sempre está ali, você sempre esteve ali, do seu jeito, você sempre teve. Você perguntava, quanto Cascatinha? Rapaz, Beto, Cascatinha às vezes não dá não, porque ele trabalha de escala, mas ele está sempre aí. Aí eu vejo os eventos que o Cota faz, as apresentações, você está sempre, a maioria você está presente. Aí eu queria saber também essa pergunta, você responda para a gente aí. Como surgiu essa ideia do projeto na praia, Cascatinha? O que significa a capoeira para você? O que é a capoeira na sua vida? Responde para a galera aí, Cascatinha. Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem, Beto? Obrigado aí, cara, pelo convite aí de participar do seu canal aí, né? Desse projeto que você está fazendo aí. Muito obrigado aí de coração. Vamos lá. Rapaz, essa ideia desse projeto na praia veio logo após que foi liberado, né, as praias, a poder fazer prática nas praias, né? Aí eu conversando com alguns amigos, né? Aí surgiu essa ideia de a gente se reunir, né? E fazer alguns treinos, né, de capoeira na praia, né? Aí surgiu a ideia de chamar você, nosso amigo Sassá, o Formiguinha, né? Um rapaz, um capoeirista aí que já tava um pouquinho, né, afastado da capoeira. E como não podia muita gente, né, se aglomerar, muita gente no mesmo local, aí começamos, né, pouca gente mesmo. Mas essa ideia aí, Beto, desse treino na praia, que ele futuramente aí a gente possa estar assim, participando mais gente, né, dessa prática, né.
Inclusive, eu queria aproveitar aí e fazer o convite. Quem tiver afim, né, de treinar, não tem dias certos, porque como eu trabalho em dias alternados, a gente combina no WhatsApp, né? Os dias e o horário do treino. O horário é fixo, sempre às 19 horas. Das 19 às 20 horas. No início ali da Praia do Morro, né, no Hotel Pôr do Sol. Sempre às 19 horas começa o treino. E se Deus quiser, futuramente aí, se Deus quiser vai dar certo, entendeu? E a ideia surgiu a partir daí, depois que terminou aqui essa quarentena, né, ficou todo mundo trancado de casa, né? Não podia praticar nada, só às vezes online, né? Inclusive eu tive até uma brincadeira, vamos dizer assim, entre uns amigos que a gente combinava, né, um certo dia, aí um fazia uma movimentação de capoeira e dessa movimentação a gente mandava para o outro. Aí esse outro amigo nosso tinha que dar continuidade a essa movimentação, entendeu? Aí quando começou a liberar os lugares, né, assim abertos, né, as praias, né, para prática de exercício, aí surgiu essa ideia aí de fazermos esses treinos aí no início da Praia do Morro, entendeu? Foi daí que surgiu essa ideia. O significado da capoeira para mim, rapaz, a capoeira para mim, Beto, é como se fosse uma grande amiga, né? Vamos dizer assim, um amigo verdadeiro é aquele quando você precisa dele em momentos ruins, ele sempre está ali, não é? Você está para baixo, ele vai lá, né, te dá aos conselhos para você se levantar e seguir em frente. Momentos de alegria, tá ali tá sempre ali junto com você, né? Para mim a capoeira é como se fosse isso aí, cara, entendeu? Momentos difíceis, tá ali te ajudando ali, momentos alegres, tá ali também do seu lado, sempre, entendeu? É inexplicável, né, cara? A gente tenta botar em palavras assim o que a gente sente pela capoeira, mas é muito difícil, entendeu? De botar assim em palavras o que a gente sente pela capoeira, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, Beto, e agradecer o meu formando, o Cota, brigadão mesmo pelos ensinamentos, pelos puxões de orelha também, que faz parte da capoeira, né? Agradecer também ao nosso mestre Capixaba, né? Que sem ele, né, não teríamos esse grupo maravilhoso, nosso grupo A Capoeira, né? E outros, né, que aglobam, né, o nosso grupo, né, o Mestre Jefinho, né? Pelo estado aqui, o Mestre Jefinho, né? E alguns amigos de treino, né? Você é um deles, o Sassá, a Uni, a Jujubinha, PH e outros também pequenininhos lá, que de vez em quando eu vou lá dar um treino com eles lá, que dá uma força danada no meu treino. Ok? Obrigado mesmo aí, Beto, pela oportunidade. Valeu. E sucesso no projeto aí, cara. Esse projeto aí vai, se Deus quiser, vai ter muito sucesso. Valeu? Um abraço aí. Fica com Deus. Um abraço, negão. Valeu. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui. Como vai ser o esquema aqui? Eu vou ter que estar parando a pintura de vez em quando, porque para o vídeo não ficar muito grande. Então eu vou fazer a pintura agora. Primeiro, pessoal, numa pintura, eu utilizo essa técnica. Eu nunca faço a figura de frente aqui. Por quê? Se eu pintar ela, depois eu vou ter que ficar catando por dentro dela aqui, ó, os espaços que ficaram lá atrás, como o céu, a pedra lá, a areia, entendeu? É o que acontece com essa pintura. A maioria das vezes que eu já vi fazerem isso, poucas vezes o cara conseguiu dar uma atmosfera aqui. Ficou aquele negócio que parece que recortou isso aqui e colou. Entendeu? Colou assim. Então não me interessa. O que vai me interessar aqui é fazer uma atmosfera aqui. Trazer eles ao ambiente. Tanto que eu vou fazer a mistura de todas essas tintas aqui. Vai ter... Qualquer parte aqui vai ter um pouquinho de uma tinta ou de outra aqui, onde vai estar refletindo para me dar um ambiente aqui. Fazer um ambiente, beleza? Então, de início aqui, o que eu vou fazer? Eu sempre segui assim. Céu e terra, você faz.
Entendeu? O que eu faço primeiro? Quando eu vou plantar uma árvore, eu boto a terra. Depois eu venho e planto a árvore nela. Eu faço o céu, depois eu venho e ponho a terra. Aí, em cima da terra, eu ponho as outras coisas. Beleza? Como se fosse, fazer uma alusão aqui ao criacionismo da Bíblia. E Deus fez o céu e a terra. Ali ele plantou pôs os seres viventes em cima. Então vocês sigam isso. Entendeu? Porque se vocês notarem aquela pintura que está muito colada, está aquele negócio estático, estranho, você pode ter certeza. Fizeram a figura central primeiro, depois vieram retocando em volta. Não, você faz ao contrário, você vem de trás para frente. Tá? No caso aqui, eles, os capoeiristas, vão ser o último que eu vou estar pintando. Tá? Isso é um toque de pintura extremamente importante. Tá? Todo curso de pintura que eu faço, primeiro você faz o fundo. Beleza, pessoal? Então vamos começar aí. Eu vou dar umas aceleradas no vídeo aqui, vou fazer uns cortes para esse vídeo não ficar tão grande. Valeu? Então eu vou fazer o céu aqui, aí eu viro, porque o ideal seria eu ter uma câmera aqui, daquelas que põe aqui num boné, né? O cara tá pintando aqui e vocês não estão vendo, mas eu não tenho aqui. Tá? E outra coisa, minha bateria do celular às vezes não aguenta, eu vou ter que parar de lá, descarregar, voltar para estar fazendo. Tá? Tranquilo? Tem um notebook também que eu vou ter que estar carregando ele, porque aqui eu estou vendo a cena aqui. Tranquilo aí? Então vamos lá. Vamos botar mãos à obra aí para poder estar fazendo. Já vou botar a paleta aqui e vamos começar. Valeu? Tive que cortar o vídeo ali, pessoal. O vídeo não ficar tão grande. Também fui lá buscar uma paleta. Eu estou pondo na tinta, entendeu? Paleta que eu falei, ó. Deixa eu buscar essa aqui, ó. Eu estou reciclando. Eu uso isso aqui, tampa de... Também tá fazendo. Mas vocês podem estar comprando também uma paleta, né? Onde você põe o dedo, né? Eu gosto de estar reciclando aqui no quintal. Aproveito tudo aqui. Lembrando botar o solvente, o tampa de garrafa PET. Aqui, porque ali atrás, ali, pode ver que eu tenho uma horta ali na vertical, ali, as garrafas PET onde eu planto alface. Viu? Então alface ali, eu colho ela bem novinha, vou fazer salada aí pro Iago, que o Iago gosta. Tem morango ali plantado para ele. Quando você está pintando em tela, pessoal, a pincelada, a gente fala pincelada em X, você passa para cá e para cá, tá? Aqui eu estou preenchendo porque a superfície aqui ela tem um relevo bem alterado, entendeu? Por causa das dobras do tecido, né? Porque o tecido aqui, ele seria como a ferragem na construção, entendeu? A base. Aqui a gente não usa o ferro para não ficar pesado, usa o tecido para poder dar a forma. Né? Nossa, está fazendo a parte escura dele aqui. Ele está em cima do coisa aqui, que eu virei ele aqui para ficar melhor. Ah, e outra coisa. Aqui eu estou no quintal. Tá? Não cai na besteira de pintar dentro de casa não, mesmo que você tenha costume. Se for pintar num ambiente assim, dentro de casa, uma coisa, deixa a janela aberta, a porta aberta. O cheiro da tinta óleo junto com querosene. Tem pessoas que usam tine, terebentino, então é complicado, tá? Dá dor de cabeça, pode causar até desmaio. É muito forte. Eu dei aula para uma amiga minha, que se tornou amiga, né? Ela não usava solvente. Foi um problema. Eu me adaptar para dar aula para ela sem solvente. Tinta do jeito que ela tem. Feita assim, grossa assim, fazer as pinturas. Eu me adaptei e consegui. Dei aula para ela, fez quadros maravilhosos. Não tem como.
Você usa só a tinta sem o solvente, tá? Aqui no caso que eu estou falando, a tinta óleo. Porque a tinta acrílica para óleo sobre tela, né? Nessa acrílica de pintar parede não. Para você pintar tela, tá? Quadro, tinta acrílica. Você compra em bisnaga assim também. O solvente é em água. Tá? O solvente dela é água. Só que ela seca muito rápido. Aí você tem que ter um controle, sabe? Tem que pintar rápido. Tem um segredinho aqui que eu já vou contar para vocês com ela. Eu não vou estar utilizando ela aqui, então vou aproveitar a oportunidade para falar para vocês. Se vocês forem pintar com tinta acrílica, base d'água lá, vocês pegam, façam uma pedra de gelo, botam a água lá, faz um pedrão de gelo assim, bota no recipiente e põe do lado. Você, em vez de pegar a água assim, a temperatura ambiente, senão você vai pegar um pincel, passa naquela pedra de gelo e vai pintando. Você retarda o processo da tinta. Aí demora mais a secar e você vai poder... Porque tem detalhe que demora um pouquinho a fazer. Com a tinta acrílica, às vezes isso aí não dá não. Ela seca muito rápido mesmo. Beleza? Quero terminar esse céu aqui para começar essa terra. Vou mostrar para vocês aí. A parte de dentro do vaso aí, pessoal, vai ser a mesma tonalidade que eu utilizei aqui para fazer o céu, tá? Aí, pessoal, como ficou, tá vendo? Aí, como essa parte aqui é céu, ela vai estar pra cá, né? A pedra, ela vai estar terminando aqui assim, ó. Vou fazer. E areia, quando eu for fazer areia aqui, ó, é o branco com a terra de sena queimada, terra de sena natural. Vai estar esfregando ela não, tá? Vocês vão estar pondo ela assim, ó, pra deixar ela com um aspecto de areia mesmo, entendeu? Que ela fica, você bota a tinta, quando você puxa ela com creme, ela vai dando aqueles relevinhos nela assim. Aí depois eu vou estar pondo a sombra aqui do cascatinha e do sassá. Pessoal, sobre cascatinha e sassá aí, quero deixar aqui para eles aqui um profundo agradecimento aí, cara, ter cedido essa imagem para mim estar fazendo esse projeto. Eu estar pondo no meu canal do YouTube, né? Porque eles estão me beneficiando aqui e muito, porque com certeza vai trazer muitos inscritos, muita visualização para o meu canal. Então, sassá e cascatinha aí, cara, muito obrigado mesmo, assim, sabe? Porque é a figura de vocês que eu estou utilizando. Valeu? Ontem eu fui no supermercado e Sassá passou por mim. E aí? E aí, Sassá? É rapidinho, né? Tudo é rápido agora. Você não pode ficar muito tempo. Eu, pelo menos, não gosto de ficar muito tempo em rua. Aí encontrei com ele subindo, eu indo para o supermercado. Nem deu tempo de parar para trocar uma ideia com ele. Essa semana a gente troca uma ideia legal lá na praia, lá no treino. Né? Beleza, galera? Então vou dar continuidade aqui, já vou fazer areia e mostro para vocês como
ela ficou, tá? Porque senão esse vídeo fica muito longo, tá? Valeu? Qualquer coisa, se tiver algum corte aí, depois eu volto e vou cortando os pedaços para dando uns pausas. Valeu, pessoal? Tranquilidade? E qualquer dúvida aí, só você deixar no comentário do vídeo aí no YouTube que eu vou estar respondendo. Vou estar deixando também o número do meu grupo dos vasos de cimento em tecido do meu WhatsApp, no grupo que eu fiz. O link da Elo7 para quem quiser estar adquirindo os vasos. Beleza? Ali a gente conversa também, a gente bate um papo. Pode passar a mensagem tranquila que eu respondo. Sobre pintura, sobre o lance do bonsai aqui. Valeu? Mas vamos dar continuidade aí. Aí, pessoal, aqui a parte da areia, né? Debaixo aqui dos pés deles, ó, como eu pus a areia, tá vendo essa parte aqui que eu não pintei aqui, ó? Aqui eu vou estar pondo a sombra natural nessa tonalidade aqui, que eu vou estar escurecendo essa tonalidade, onde eu vou estar fazendo a sombra deles. Porque à noite, mas foi à noite, teve sombra, tudo isso aqui tem que ser observado. Porque lá na praia tem os postes, né? Iluminação artificial muito forte. E ela está onde? Eles estão aqui, aqui atrás deles aqui. É a pedra e essa iluminação, ela está aqui na pista. Seria a frente aqui. Então o sentido da sombra, você pode notar que está atrás dos pés dele, está fazendo a sombra para lá. Uma inclinação, né? Que a luz está como se estivesse vindo da onde eu estou aqui para eles lá. Está vindo, né? Nessa direção. Tudo isso tem que ser reparado na pintura. Porque se eu jogo uma sombra para frente aqui, ó, matava a obra de arte aqui. A arte, no caso, que estaria morta, tá? Ficaria uma coisa muito sem sentido. Então tem que estar observando esses pequenos detalhes, beleza? Eu vou estar fazendo aqui, pondo aqui a sombra natural, ó. Vou misturar, ela é um pouquinho esverdeada, mas se vocês forem utilizados, não se preocupa não, só misturar ela, ó. Olha lá bonito aqui. Ah, isso aqui também a visão fica melhor. Vou fazer só uma parte que tem de pronto. Vendo, pessoal? Sombra aqui está sendo projetada atrás dele. Outro detalhe aqui, eles vão limpar esse pincel de ser bem limpo e não vão deixar a linha atenuante acentuada entre a areia e a sombra não, tá? Vocês vêm aqui, ó, porque eu vou ter que estar de frente para fazer. Vocês vão fazendo aqui, ó, um degradê dessa tinta aqui. Vocês vêm encostando o pincel, ver se eu consigo fazer olhando daqui, tá? Porque a sombra também, ela vai, tá? Como se ela estivesse morrendo assim na areia, tá? Fazendo aquele degradê. Não pode ter uma linha se separando, como tem essa linha aqui não. Da camisa para minha pele, tá vendo? Isso aqui, se você notar, também não tem. Vai ter uma parte aqui, ó, que a própria cor aqui, ó, vai influenciar aqui, e as duas vão se misturar aqui na ponta. Isso é normal na pintura aqui, na natureza. Tá? Cuidado com essas linhas, só se vocês forem fazer um cubismo, que já é outra técnica de pintura. Tranquilo? Vou dar uma paradinha aqui, dar um pause novo e já volto mostrando a sombra pronta.
tá? Senão o vídeo fica... Aí, pessoal, como ficou, tá vendo? Uma sombra já posta aqui, ó. Vocês podem notar que já tá dando um aspecto 3D aqui, tá vendo? Tá dando volume a eles, ó. E tá, já distanciou. O cascatinho, o sassá já ficou mais atrás, como na foto mesmo, entendeu? Você pode estar que o cascatinho tá na frente aqui, no caso do observador, e o sassá tá mais para trás, tá? Tá dando esse movimento. Agora eu vou estar fazendo a pedra aqui. Eu vou estar utilizando esse mesmo tom aqui do céu, que é o gris de pine com azul, e vou pôr terra de cena queimada, que eu vou pôr aqui, fazendo no fundo. Depois eu vou vir com a espátula fazendo o detalhe aqui. Tranquilo? Vai ficar uma tonalidade um pouco meio lajota, como se fosse de cerâmica. Tá vendo? Aqui é o fundo dela. Quando eu vou dar a luz nela, porque também ela sofreu aqui a influência dessa luz que veio aqui nela e realçou alguns detalhes aqui, tá? Vou estar fazendo com uma espátula e com um pincel. E embaixo aqui eu vou estar também fazendo um degradê, fazendo interação entre a tonalidade da pedra e da areia aqui, tá? Para não ficar uma coisa colada aqui, dando sempre a atmosfera. Assim que eu terminar, eu volto aqui com o vídeo de novo, beleza? Pessoal, eu fiz uma intervenção aqui no desenho, pus uma coisa que não está lá, que é essa lua aqui. O meu objetivo aqui com essa lua é fazer o nível aqui do mar aqui, que eu vou estar nivelando esse mar aqui, mostrando onde está o céu, o mar aqui, e vou botar o reflexo dessa lua aqui, ó, antes da pedra, depois da pedra aqui, né, que a pedra vai estar, tá? Aí o que acontece? Vou estar também esfumando as bordas aqui dessa lua aqui, fazendo reflexo na água, tá? O objetivo disso aqui na pintura, pessoal, é dar mais profundidade à pintura, tá? Senão, isso aqui pode ser confundido de longe com um muro pintado aqui de preto, né? E não é isso, é a praia dar a profundidade, beleza? Vou continuar fazendo aqui, ó. Vai ser assim, quer ver? Vendo aqui, só tá a parte escura aqui. Eu venho aqui, ó. Fiz rápido, sem detalhes, só para vocês terem ideia. Como já muda a pintura, ó. Tá vendo? Já deu a ideia de mar atrás deles. Tranquilo? Vou continuar aqui, já volto já com essa parte aqui terminada da pedra. Entendeu? Aí, pessoal, a profundidade com a lua. De início eu não queria botar aqui uma lua não, porque eu fiquei meio receio. Esses dois camaradas aqui são meio sinistros, virar lobisomem aqui, entendeu? Brincadeira à parte aí. Os moleques são meio esquisitos, mas não chega a ser a ponto de virar um lobisomem, não. Não, um sangue bom. Pensa, menino bom, dois meninos bons. Pessoal, agora eu vou começar, brincadeira à parte, começar a utilizar a espátula aqui para fazer a pedra. O que eu estou utilizando? Olha, a terra de cena queimada, a mesma tonalidade que eu fiz a areia, aqui ó, com terra de cena queimada, vou fazer um tom mais ou menos assim, tá vendo? Como eu falei, fica um pouco cerâmico, mas eu tenho que utilizar todas essas cores que estão envolvidas aqui, ó, na pedra, que está atrás deles, né? Para estar conseguindo essa profundidade, essa atmosfera. Eu tenho que ter interação de todas as cores, porque uma cor, vou repetir, uma cor influencia a outra. Beleza?
Mas pessoal, dá uma ideia para vocês aqui. Essa parte é uma parte importante. Muitas pessoas, eu no meu caso, vai ter como exemplo, no início da pintura, pedra para mim era terrível, até eu aprender isso aqui. Como eu aprendi? Foi na prática, tá? Na prática. E hoje o pessoal está mudando muito a mentalidade, mas antigamente era complicado. Antigamente o que eu falo é... Aqui, vou fazer esse detalhe aqui e mostrar para vocês. Deixa eu chegar mais próximo. Passou aqui, tá vendo lá? Já comecei a fazer a pedra. Agora eu vou passar um pincel aqui esfumando. Eu já vou ter ideia de pedra. Aí depois eu vou dar o brilho nessa pedra aqui. Tá? Como eu tô falando, antigamente era complicado um artista ensinar o outro, tá? Você pagava pro cara te ensinar, o cara te enrolava. Enrolava mesmo. Não dava os pulos do gato, não. Hoje em dia... Por que isso mudou? Porque o cara, quanto mais o cara ensina, divulga o nome dele, melhor para o produto dele, para ele estar vendendo, tá? Aquela coisa deixou muito artista, aquele egoísmo. Olha lá, pessoal, a pedra, ó. Olha atrás deles, tá vendo? Simples, né? Entendeu? Terminar essa pedra aqui, eu volto com ela pronta. Como eu estava falando, antigamente o egoísmo dessas pessoas de não passar o que sabia, acabou deixando muito artista no anonimato, tá? Teve muito artista aí que morreu. Eu mesmo conheci um que a depressão tá acabando com ele. Valeu? Eu já volto já com a pedra pronta. Aí pessoal, agora eu vou estar pintando eles, tá? Fazer o sassá primeiro. Vou estar fazendo ele. Depois põe a roupa. Entendeu? Depois pinta a roupa. Primeiro vou estar fazendo o rosto aqui, que vai ser o sassá primeiro. Tá pegando, quanto mais detalhe eu puder pegar. Eu não tenho uma lupa aqui, entendeu? Se tivesse uma lupa, aproximava com o pincel zero, igual eu tô aqui, ó. Eu conseguiria pegar, fazer bem, retratar bem o sassá. Só que não dá para ser pequeno. Mas como eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma tonalidade preta, pessoal. Vou dar o exemplo aqui da minha mão aqui. Tá vendo essa parte aqui, ó, que é mais escura do que essa? Eu vou estar dando o tom escuro de todo o corpo deles, até no rosto, assim, ó, essas curvaturas assim, detalhe central da boca, de sobrancelha, tudo. Depois que tiver feito todos eles, eu vou estar pegando terra de cena queimada, vou clarear ela com branco de titânio e vou botar terra de cena queimada, porque para eles não ficarem muito assim, cerâmica, cor de cerâmica, essa cor aqui, essa cor assim, tá vendo? Não vai ficar muito, meio barro, um barro escuro. Fica tom de pele, igual a minha assim, tá vendo? É um tom pardo, né? Como se diz que essa... No documento lá tá que eu sou pardo, não sei se eu sou passarinho, mas é isso aí. Tranquilo, pessoal? Aí vou estar fazendo esses detalhes, para o vídeo não ficar tão grande, eu vou parar aqui e volto quando ele estiver todo contornado de preto e depois a outra parte que eu estava fazendo a pele. Beleza? Eu volto já. Beleza? E também tem um notebook aqui com a imagem aqui, do lado aqui. Agora, ó. Os próximos, tá vendo? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar... Assim vocês vão ver. Eu vou estar pintando a roupa deles, tá? É um processo mais rápido, né? Preenchimento, pouca sombra. Acredito que vocês não vão ter dificuldade para estar fazendo aí. E eu não posso estar prolongando muito esse vídeo, senão fica um vídeo muito cansativo. O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a filmagem, vou estar fazendo a roupa deles e vou estar fazendo, ó, todo o vaso, tá? Que aí, quando eu voltar o vaso, já vai estar todo pronto.
fora, também tem que pintar, tá? E vou estar fazendo as considerações finais sobre o projeto. Não se esqueçam de ver o vídeo número 1, tá? Que eu vou estar deixando aí no canal Beto Marques, no YouTube, aqui no YouTube, a confecção desse vaso. Eu estou fazendo esse vaso lá, tá? Ele ficou um tempinho aí parado porque a gente estava numa pendência aí da biriba, de encontrar a biriba, entendeu? Algumas pessoas não, pouco de pessoas que eu entrei em contato, entendeu? Algumas falaram que, falou que era muito longe, era lá em Vitória, onde ele tirou biriba da última vez. Para mim ficou meio fora de mão para ir lá buscar, entendeu? Mas aqui em Anchieta já encontramos já pessoas aqui de Anchieta, e Piúma, que falou para mim que, quem sabe, né, ele vai estar aqui com a gente também dando a entrevista dele, que é um profissional da capoeira também. Por enquanto eu não vou estar falando o nome desses convidados não, tá? Só mesmo quando eles estiverem confirmados, porque às vezes eu dou o nome da pessoa que eu vou trazer aqui, aí no dia ele teve um problema, não pôde gravar o vídeo, entendeu? Então quando tiver com o vídeo na mão confirmado, ó galera, fulano de tal, beleza? Então eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui agora, vou completar o vaso todo e trago aqui o vaso pronto e com as considerações para vocês finais sobre esse projeto Bonsai de Biriba, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho lá que vocês vão ver esse projeto aqui, é muito legal. Tá? Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, eu, Cascatinha, formando o Cota também, está dando uma força aí para a gente estar trazendo aí o pessoal, divulgando a capoeira aqui em Guarapari, nossa capoeira aqui, né? Nosso trabalho, valeu? Olha o movimento da capoeira aí. Segura aí, Cascatinha, pontapé de açaí, mané. Eu volto. Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Tá pronto o vaso, a pintura, né, da cena da capoeira. Uau, do Cascatinho do Sassá. Quero agradecer a todos que participaram, tá? Você que votou na internet aí para a escolha da foto lá da cena, que tinha duas, entendeu? Ao Cascatinho, ao Sassá, os dois monitores aí que fizeram o jogo da capoeira, que cederam a imagem deles para mim estar fazendo essa parte do projeto, tá? Falar com vocês aqui, vocês entrem lá no YouTube, no meu canal Beto Marques, se inscrevam, ativem o sininho. E se quiser aprender a fazer esse vaso aqui, eu tenho lá o vídeo dele, tá? Que é o vídeo número 1, esse aqui vai ser o número 2. O próximo vídeo, pessoal, vai ser a colheita da biriba, né? A gente vai estar indo na mata, ou ouvindo, alguém mandando, a gente indo buscar. Eu sei que nós vamos se locomover para buscar essa biriba, fazendo um vídeo, entendeu? Para estar trazendo ela para cá, onde ela vai ser plantada, que ela vai ser plantada nesse vaso, beleza? E é isso aí, eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o link da minha loja na Elo7, para quem quiser estar comprando vaso. Eu tenho vários vasos lá, vários formatos, né, pintados também à mão. O link do grupo no WhatsApp de vaso, tecido e cimento. Vou deixar também o link aí do grupo de treino da praia do Monitor Cascatinha. Você pode estar entrando lá, entendeu? Ah, Beto, mas eu não moro em Guarapari. Não tem problema. Um dia que você vier passar seu feriado aqui, suas férias, pode estar entrando em contato com a gente, participando aí com o Monitor Cascatinha, com a gente, dessa capoeira aí na praia, beleza? E também está trocando ideia, mandando fotos, mandando vídeos. Todo mundo é bem-vindo no grupo, tá? O grupo lá no WhatsApp. Aí você pode estar entrando em contato com o Cascatinha, se quiser fazer os treinos também. Vou estar deixando aqui também o contato do Formando Cota, se você quiser fazer uma capoeira com ele, muito legal também. Eu sou aluno dele, Cascatinha aluno dele. Beleza, pessoal? E valeu aí, mais uma vez obrigado a todos vocês que participaram. E tá aí o vaso, ó, massa, né? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo aí.
Valeu, galera.